Bom dia, meninas, Camila, Eli, que bom ver vocês. Graças a Deus por esse dia, né? Hoje é Páscoa, né? É sexta-feira de Paixão e a gente já começa o dia agradecendo a Deus pela salvação que Ele proveu, né? Através de Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo. Glórias a Ele, graças a Deus por esse trabalho, a obra de Jesus na cruz. E você que está chegando aqui com a gente, sejam bem-vindos todos vocês. Tenho certeza que todos nós temos motivos de agradecer cada um de vocês. Eu estou olhando aqui, sejam bem-vindas. Quem for chegando aí durante o vídeo também, muito bem-vindo. E Eli, bom dia. Bom dia, graça e paz. Tu vendo aqui conosco, nos acompanhando pelo YouTube, a pastora Sônia Aparecida, que linda, a Aparecida nos acompanhou ontem, pastora Sônia também, hoje estamos de volta, e mais algumas, Tamires, e mais algumas que vão chegando, sejam todas bem-vindas. Bom dia, Su, bom dia, Camila. Com certeza hoje temos boas notícias e eu já convido você a ir preparando a sua Bíblia com o seu bloco de anotações e vamos anotar o que o Senhor tem para nós nesta manhã de gratidão. Com certeza, grandes coisas tem o Senhor para nós. Amém, graças a Deus. Então, hoje nós temos a Camila, que vai trazer uma meditação sobre agradecer, sobre gratidão, sobre essa proposta, né? Esse propósito da gente agradecer pelo mês. Primeira semana, a gente agradece pelo mês todo, crendo, sabendo que tudo já está preparado para nós, né? Tudo que nós precisamos aqui nessa terra já tem preparado, Deus já preparou para nós através de Jesus Cristo. Então, hoje é a Camila que vai nos trazer mais uma palavra. É um grande prazer ter você aqui, Camila. Seja bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia, com muita gratidão sempre, né? Hoje já é a nosso quarto mês, né, que nós estamos neste propósito aqui reunidas, sempre compartilhando do muito que Deus tem feito em nossas vidas, e principalmente nesses primeiros 7 dias falando sobre gratidão, né? Eu gostaria de começar essa meditação, esse tempo que nós vamos passar aqui juntas, lembrando quase que é o nosso tema-chave, né? O nosso lema, digamos assim, né? Que agradecer depois de receber é gratidão. Agradecer antes, crendo que já recebeu, é um exercício de fé, né? Então, é para isso que nós estamos hoje aqui reunidas, né? Para agradecer pelo mês de abril, por tudo que o Senhor, pelas grandes coisas que o Senhor fará nas nossas vidas durante este mês de abril, né? Antes de começar a meditação, eu gostaria de orar, entregar esse tempo a Deus, né? Para que Ele fale aos nossos corações, que Ele fale comigo, que Ele fale com você, né? Amém? Vamos orar? Pai Celestial, Pai de amor, muito obrigada, Senhor Jesus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidas, Pai, em Teu nome. Senhor Jesus, eu quero chamar agora a Tua presença, quero te pedir para que o Senhor venha participar, Senhor, conosco deste tempo que nós vamos passar aqui, falando sobre a Tua palavra, falando de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Nós nos reunimos agora no Teu nome, crendo que o Senhor está aqui conosco, crendo que o Senhor está falando aos nossos corações estão abertos, nossos ouvidos, nossas mentes, nossos olhos estão abertos para Ti, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem provisionado para nós neste dia, nesta manhã, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor da glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, hoje o tema, né, que a Eli e a Sueli passaram para mim, pediram para a gente conversar, é sobre provisão financeira, gratidão, na verdade, né, pela provisão financeira, pelo trabalho, pelas oportunidades e capacidade criativa. Coincidentemente, esse tema foi o meu também no mês passado, né?
mês de março, a gente também conversou sobre esse tema, coincidentemente não, né? Preparado por Deus, né? Direcionado por Deus, esse também foi o meu tema. E eu me lembro que em março, a gente sempre se reúne um pouquinho antes de entrar ao vivo, né? A gente conversa um pouquinho, e aí eu falei assim para Sueli, falei assim, ó, Sueli, hoje esse tema, só deixa eu ativar aqui o cronômetro, porque senão eu me empolgo e acabo passando do tempo. Eu falei, esse tema de massa de provisão é para mim, porque aqui na minha casa a gente está passando exatamente por este assunto mesmo, né? Por este tema de provisão de trabalho, porque o que aconteceu? Eu não trabalho formalmente, né? Desde que meu filho nasceu, porque eu trabalhava em São Paulo, depois que o Pedro nasceu, a gente morando aqui em Sorocaba, então eu optei pela maternidade, digamos assim, né? Então, desde então, eu faço outros trabalhos, mas nada formal, né? E então, só o meu marido, que é o provedor do lar mesmo, né? Isso já há 6 anos. E em janeiro, depois dele 14 anos na empresa, houve uma nova política lá e no total, ele acabou sendo desligado da empresa. Nós, no primeiro momento, e aliás, em todo o tempo, a gente ficou em paz, né? Claro, aquela angústia, nós estamos numa pandemia, enfim, todo o mal-estar que gera, né? Mas Deus, ele sempre nos deixou em paz, assim, né? A gente sabia que Deus tinha algum propósito nisso, né? Isso aconteceu em janeiro, aí passou fevereiro, aí em março, como eu comentei, né, veio esse tema de provisão, e aí eu realmente agradeci a Deus, porque eu sabia que Deus está cuidando de tudo, que no tempo certo as coisas iam se ajeitar e iam voltar ao normal, digamos assim, né? Que Deus ia nos dar a provisão de trabalho também. Não estava faltando nada, não era uma situação desesperadora, mas a gente precisa, né? Então, eu sabia que Deus, em algum momento, ia prover o trabalho para nós também. Então, em março, eu agradeci, conversando com vocês sobre a viúva, Eliseu e a viúva, da multiplicação do azeite. Deus falou muito comigo mesmo, e assim eu levei o mês de março, né? E aí, já estava chegando no finalzinho de março, a Sueli, no primeiro momento, a gente havia combinado de eu falar sobre família, né? Gratidão pela família. E aí, nessa semana mesmo, o Espírito Santo direcionou tudo para que esse tema de provisão financeira, de trabalho, de capacidade criativa ficasse comigo de novo, né? E aí, nesse meio tempo, o Sérgio já estava conversando, já tinha algumas oportunidades, né? Mas nada concreto. Aí, ontem de manhã, nós decidimos em família fazer uma oferta. Então, nós ofertamos, fomos entregar essa oferta, isso depois do almoço, aí passamos a tarde conversando aqui em família, e aí no final da tarde o meu marido recebeu um telefonema confirmando já uma situação que ele estava de trabalho, que ele estava conversando já há alguns dias, mas nada se concretizava, isso estava até gerando uma angústia nele, eu estava até orando para Deus tirar toda a ansiedade dele, dar paz. E ontem, no finalzinho da tarde, se concretizou uma oportunidade de trabalho que ele começa segunda-feira. Então, eu estou aqui hoje agradecendo, porque eu estou podendo vivenciar e dividir com vocês esse nosso propósito que nós estamos fazendo desde janeiro, né? Que agradecer antes de receber é um ato de fé. E eu pude vivenciar isso na minha vida e hoje eu estou testemunhando aqui para vocês. Então, primeiro, por isso, porque agradeci como um ato de fé. Lá em Abacuque, Paulo também fala que o justo, ele viverá pela fé, né? Nós vivemos crendo nessa fidelidade do Senhor. E eu pude vivenciar e agora estou testemunhando. E estou testemunhando também porque eu creio muito nessa palavra que nós temos recebido, nessa chave espiritual, né?
que nós temos recebido já há um tempo, que testemunhar é fazer de novo. Então, eu acredito que você que está neste momento ouvindo esse meu testemunho é porque Deus está fazendo de novo. Deus vai fazer de novo na sua vida também, como fez na minha vida, na vida da minha família. Então, eu declaro isso na sua vida e eu declaro que Deus está fazendo de novo e Deus vai fazer. Ainda nesse mês de abril, eu tenho certeza, né, que nós vamos ouvir testemunhos de provisão que Deus fará durante esse mês de abril. E eu já emocionada aqui com a voz embargada, né? Mas é porque Deus é muito lindo, Deus é muito fiel, e eu tenho esse dever, né, de dividir essa alegria com vocês também, com muita gratidão, com muita alegria, né? E esse é o testemunho, acho que poderia encerrar agora aqui, né, sobre esse tema de provisão, né, mas eu queria também dividir com vocês uma passagem bíblica do Salmo 37, que a gente conversasse um pouquinho sobre ele. Eu gosto muito de fazer, quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma devocional, alguma mensagem, eu gosto muito sempre de trazer uma história e a partir dessa história tirar a aplicação, tirar os princípios dela, né? Deus sempre me leva para nessa direção, né? Mas hoje eu não trouxe diferente, não vou fazer dessa forma, né? Como eu me sinto mais confortável. Eu queria conversar só em cima desses Salmos 37, porque eu tenho entendido, o Espírito Santo tem falado muito comigo que o reino espiritual tem falado conosco também, né? Que o reino espiritual ele é feito de chaves, né? Então Deus vai derramando, deixando essas chaves e a gente tem que pegá-las e acioná-las no momento certo. O reino espiritual é feito de chaves, né? Então a Sueli, aí a gente fala muito sobre essa questão de nós declararmos a palavra, né? Nós declararmos por fé, gratidão, agradecer antes de receber como um ato de fé, como um ato profético, no sentido de declarar mesmo as verdades de Deus. Só que muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, ou a gente declara e não sabe, não fala e não sabe muito bem como tornar isso de forma prática, né? E por isso que aí quando eu estava pensando nesse tema também, fora o meu testemunho que eu quis trazer para vocês, eu quis trazer de forma prática uma forma da gente declarar profeticamente as coisas que nós desejamos receber, ou que nós precisamos, ou a vontade de Deus também para a nossa vida, que nada mais é do que declarar as verdades de Deus, declarar a palavra de Deus. A gente, quando nos falta nos faltam as palavras, nos falta o que dizer mesmo, declarar a palavra de Deus, declarar aquilo que está escrito aqui, é a melhor solução, é a melhor saída. E é exatamente isso que acontece aqui no Salmo 37. O Salmo 37 é um salmo bem conhecido, eu tenho certeza que você, na sua caminhada cristã, já deve ter lido e relido, já sabe até alguns versículos de cor, né? Mas é um salmo muito lindo de Davi, é um salmo davídico, né? Ele foi escrito por Davi, né? Nós sabemos que os salmos eles foram, na verdade, muitas vezes usados como cânticos espirituais, né? O povo de Israel, eles usavam os salmos não só como poesias declamadas, mas também como cânticos espirituais, né? E esse Salmo 37 é um cântico também, né? A principal temática dele é que os justos muitas vezes vem o ímpio prosperar, vê aquelas pessoas que fazem o mal aparentemente receber coisas boas, e por que o justo às vezes não recebe? Ou o justo demora para receber? Então, o Salmo 37, ele responde isso. Assim como o Jó também tem um capítulo que fala disso, que o Jó questiona por que o ímpio está prosperando, e Deus, o Senhor responde para Jó. Em Jeremias também, esse Salmo 37 tem essa função também, de demonstrar que Deus governa, ele tem o controle sobre todas as coisas. Aparentemente, o ímpio pode estar prosperando, ou você está achando, não que eu não queira a prosperidade dos outros, não é isso, né? Mas eu questiono, por que eu estou passando uma dificuldade e vendo quem faz o mal prosperar?
E esse salmo vem responder, não, Deus governa sobre todas as coisas, Deus responde essas problemáticas, né? E eu queria ler alguns versículos que, principalmente a partir do 3, né? Que fala assim, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor. Em outras versões fala, né? Alegre-se no Senhor. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Esse salmo, ele está falando para mim, está falando para você. Por que eu quis trazer ele nessa temática de gratidão? Para a gente, nessa temática de gratidão, de provisão financeira, de trabalho, de oportunidades, porque quando nos faltar palavras, quando a gente estiver no momento que a gente precisa de provisão, que a gente precisa agradecer com fé, eu posso orar esses salmos, eu posso dizer para mim mesmo, né? Todas essas palavras desses salmos. Confie no Senhor, faça o bem, alegre-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Lá em Mateus 6, a gente lê que Jesus nos aconselha a gente ir para o nosso quarto, para a gente orar, a falar com Deus em secreto, porque o Deus que vem em secreto te responderá. E ele fala também que Deus já sabe, antes da gente falar, antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já sabe o que a gente precisa, o que a gente ia pedir para Ele, né? Então, deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. É a palavra de Deus falando para você nessa manhã. Confie nele e Ele agirá. Eu fui buscar exatamente no dicionário a palavra, o que significa mesmo, né? A palavra confiar, e no dicionário fala que é colocar, né? Algo, alguém ou a si próprio sobre a guarda ou os cuidados de alguém em quem se tenha confiança. Então, quando o salmista está falando, ou quando ele está em Provérbios também fala, né? Confie, entregue o seu dia ao Senhor, entregue os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Então, quando a palavra de Deus fala isso, confia nele e ele agirá, é quando eu coloco todas as minhas questões, tudo aquilo que eu preciso, da minha provisão de trabalho, minha provisão financeira, todas as minhas questões, é como se eu pegasse e colocasse tudo dentro de uma caixinha e entregasse para Deus. Eu falasse assim, Deus está sobre a sua confiança. Eu entrego todas essas minhas questões nas tuas mãos, Senhor. E é exatamente isso que ele fala aqui, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, né? Depois, lá no versículo 18 e 19, diz assim, o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. O Senhor está falando aqui, Ele cuida de mim e de você, dos íntegros, daqueles que confiam no Senhor, daqueles que se renderam a sua vida a Ele, né? Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. É a palavra do Senhor sobre a provisão. Como não ter gratidão se a palavra dele está me falando aqui, né? Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. O Senhor não te decepcionará. Não são palavras minhas, são palavras dele. Em dias de fome, desfrutarão fartura. É isso que o Senhor tem para nós sobre provisão nesta manhã, né? E eu lendo essa passagem, eu lembrei de outro testemunho que aconteceu na minha família já há muitos anos atrás, mas que me veio à memória, então eu sinto que eu tenho que contar também. Eu sou filha de pastores, né? E quando eu e meu irmão, nós éramos adolescentes, meus pais, eles, durante alguns anos, eles foram missionários. Então, nós saímos de São Paulo na época, né? E Deus nos chamou para ir plantar uma igreja em Quito, no Equador.
havia lá uma pequena célula, um pequeno grupo de irmãos que se reuniam, então a igreja nos mandou para lá, e nós fomos. Eu tinha 14 anos, meu irmão tinha 12, então nós éramos bem adolescentes mesmo, né? E eram outros tempos, né? Isso foi dos anos 92 a 95, olha, já sou antiga, né? Que isso aconteceu, então eram outros tempos, era outro mundo, não, era um mundo que não tinha celular, que não tinha internet, que não tinha a conta bancária que você conseguia acessar de qualquer lugar, né? Então eram outros tempos, né? E lá no Equador era uma situação muito precária mesmo, assim, de dificuldades mesmo, quase de miséria, um país muito, muito pobre mesmo, né? E a condição que o consulado deu para nos fornecer o visto de residência é que a nossa provisão, nosso sustento viria do Brasil. Então, os meus pais, eles poderiam ser pastores lá, a gente poderia implantar a igreja, trabalhar na igreja, mas os recursos do Equador teriam que ficar no Equador. Então, assim, os recursos das ofertas, dos dízimos, eles eram para pagar o aluguel, para pagar as despesas da igreja, mas não poderia ser para o nosso provento. Esse era o acordo. Então, o nosso salário vinha aqui do Brasil. E naquela época, o salário era enviado pelo correio. Então, eu lembro que a igreja colocava o pagamento, o dinheiro, né, em dólar, eles colocavam num papel carbono dentro de uma revista, de folhetos, colocavam e enviavam esse pacote para nós todo mês. E lá não aconteceu já muitas vezes, eu me lembro nos 3 anos que a gente ficou lá, do correio estar em greve, da carta ser extraviada e aparecer semanas depois. Então, a gente viveu nesses 3 anos, assim, muitas histórias, assim, de milagres de Deus em relação exatamente a esse versículo aqui, que em dias de fome nós não seríamos decepcionados. E eu me lembro muito de uma situação de que o salário do meu pai estava atrasado, a gente realmente não tinha recurso, e chegou numa situação que a gente não tinha mais alimento mesmo. Eu lembro da gente estar sentada assim na mesa, a minha mãe preocupada, e hoje como mãe, eu até imagino o desespero que ela deveria estar, né, de saber que a gente não teria almoço, né? Não tinha mesmo alimento para o almoço. E a gente conversando, eu não lembro se foi eu ou meu irmão, eu não lembro exatamente, mas a gente falando que estava com vontade de comer batata frita. E aí a minha mãe, quando ela conta esse testemunho, ela sempre fala, né, que ela ficou angustiada porque ela não tinha nem arroz e feijão para dar para o filho, quanto mais, né, uma batata frita. Mas aí passou o dia, o dia foi acontecendo e de repente toca lá a nossa campainha, uma irmã da igreja chega com batatas. Do nada fala assim para minha mãe, olha, eu estava passando e eu comprei batata, eu vim dividir com a irmã também. Entregou batata para minha mãe. Aí conversou com a minha mãe e foi embora. Aí a minha mãe falou assim, ó, senhor, o senhor já mandou a batata para eu matar a vontade dos meus filhos, mas eu não tenho óleo para fritar as batatas. Aí tudo bem. Passou mais algum tempo, chegou outro irmão com óleo para a gente, ofertou um óleo para a gente. E a gente comeu naquele dia batata frita, porque o Senhor, e depois mandou também arroz e todas essas outras provisões, depois o salário do meu pai chegou e tudo se resolveu. Mas vocês acham que Deus ia deixar aquelas crianças passarem vontade? Não. Deus não nos decepcionou, Deus proveu. E muitos outros milagres que eu poderia estar contando aqui desses 3 anos de que o Senhor realmente provisionou para nós o sustento enquanto a gente esteve lá em Quito, no Equador, muitos outros milagres que eu ficaria aqui o dia inteiro contando. Mas esse é o que me veio à mente quando eu estava lendo esse versículo aqui, né? Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, né? Em dias de fome desfrutarão fartura. E mais aqui no finalzinho, os últimos versículos, né? Que fala assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão.
Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, o justo, né? Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. E o versículo 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Deus não abandonará os seus fiéis. Que olha que lindo, esses versículos aqui, ele está falando sobre mim, sobre você. Eu acho que eu tenho certeza, meu tempo acabou. Eu tenho certeza que hoje nós podemos ter essa palavra de gratidão ao Senhor, porque esse trecho, esses salmos, ele está se referindo a nós. Ele está falando sobre os justos, nós somos justos. Eu acredito que neste tempo, uma das coisas que o diabo tem feito mesmo é querer tentar roubar a nossa identidade de filhos de Deus. Deus, lá em Mateus, Jesus também fala que ele veste os passarinhos, ele veste os lírios dos campos, ele alimenta os passarinhos. E se acha que ele vai deixar de prover as coisas para nós, que somos filhos de Deus? Ele mesmo fala, se vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial que está nos céus, sabe dar coisas boas aos seus filhos. Então, hoje, nesse dia que nós devemos meditar sobre gratidão, sobre provisão financeira, trabalho, oportunidades e capacidade criativa, é essa palavra que eu quero deixar para você. Não deixe que o inimigo roube de você a sua identidade de filho. Você é um filho amado de Deus. Deus já proveu todas as coisas. Hoje eu pude testemunhar aqui das coisas que Deus fez na minha vida quando eu era adolescente, durante toda a minha vida, e o que Deus fez na minha vida ontem. Deus proveu trabalho para mim, para minha família ontem, e hoje eu estou aqui podendo testemunhar. Então, é isso que eu quero te incentivar. Meu irmão, tenha palavras de gratidão, agradeça a Deus em fé por aquilo que você precisa, porque o seu Pai, de acordo com nós lemos aqui no Salmo 37, ele não te abandonará, ele não abandonará os seus fiéis, os seus filhos a quem ele ama. Alegre-se no Senhor, deleite-se no Senhor, agradeça ao Senhor, porque ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo complete aquilo que faltou e continue falando ao seu coração durante toda essa manhã, durante todos esses 7 dias que nós vamos passar aqui só agradecendo pelo mês de abril, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Amém? Uau! Eu estava aqui pensando, sabe, Eli, que acho que a gente devia fazer um programa só de testemunhos, né? Contar as grandezas do nosso Deus, o cuidado do nosso Pai. E teríamos tantas coisas, né, para dizer. Nós já temos mesmo conteúdo para um programa inteiro de testemunhos, e ainda que só no domingo nós vamos abrir a participação de todas que desejarem, não é? Mas com certeza, domingo em diante, domingo, segunda, terça e quarta, nós teremos muitos testemunhos. E é maravilhoso isso que a Camila falou, colocou um relevo muito grande. Deus cuidou no passado, Ele está cuidando hoje, vai cuidar no futuro, é o Deus de eternamente, vai cuidar no futuro, sim. E também ficou muito forte para mim relembrar esse versículo, que é tão conhecido, mas a Camila trouxe hoje na nossa lembrança. Nunca vi o justo mendigar o pão, nunca vi a sua descendência mendigar o pão. É isso mesmo. É real, é real. Quem vive com Deus, quem tem intimidade com Deus, não sai pedindo. É Deuteronômio 28. As bênçãos nos alcançam, elas vêm até nós.
Deus envia provisão atrás da gente. Elas nos alcançam e nos acompanham. E no tempo de crise, a gente tem até como compartilhar. Nós temos visto lá no mercado solidário da igreja, a Camila levou ontem a contribuição, e a gente vê quanto tem chegado de alimento lá para ser compartilhado. É carro chegando com o porta-mala cheio, e caminhão chegando de provisão. É Deus atendendo a necessidade dos seus amados no tempo da aflição. É muito bom viver com Deus, é muito bom viver com Deus. E eu vejo que se Ele não deixa faltar alimento, que a Camila estava com vontade de comer batata frita, e é uma delícia, me despertou vontade de comer batata frita aqui, nessa hora, não é? E ele supre necessidade de coisas assim pequenas, que não são alimentos, mas que são desejos do nosso coração. Às vezes a gente não tem nem coragem de pedir para o Senhor, de tão supérfluo que parece, né, Cá? A gente nem tem coragem de formular uma oração. Ai, Senhor, que vontade isso. Mas Ele vem e nos traz, Ele vem e nos traz. Graças a Deus por isso. Amém. Graças a Deus. É emocionante, né? A gente falar do nosso Deus e o relevo também sobre sermos filhos, né? A gente não pode esquecer disso. Parece que às vezes a gente esquece que nós somos filhos. Filhos, imagine um pai rico, poderoso, amoroso. Aquele texto lá que você falou, que Jesus diz, né? Sobre buscar primeiro o reino de Deus, porque não andei ansiosos. Depois a gente vê na sequência desse texto, Jesus falando que esse pai que provê todas as coisas, ele é perfeito. Então é um pai que não tem erro, não tem nada de mal, ele é bondade pura, amor puro, ele é perfeito, e nós somos filhos desse pai perfeito. Como é que a gente não vai crer? Como é que a gente não vai agradecer? Né? Se cremos, agradecemos. Então, também nos chama a atenção, e a gente não pode esquecer, somos filhos dele, filhos amados, ele nos ama. E eu quero, inclusive, chamar a atenção de alguém que esteja passando por esse vídeo, que esteja vendo, ou que vai ver, se você não é chamado ainda, se você não tem esse espírito de filho no seu coração, basta apenas você crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A partir disso, a partir da sua confissão de que Jesus é o seu Senhor, o espírito de filho enviado pelo próprio Deus ele vem habitar dentro de você, e você passa a ser filho e a andar nesse espírito de filho. E Romanos diz, por isso nós clamamos Abba, Pai. Então, é apenas crermos, né? Jesus já fez tudo por nós, nós só precisamos crer. E aí nós vamos andar nessa verdade de filhos de Deus. Camila, muito obrigada. Gostaria de enfatizar essa chave que a Camila trouxe, que você está realçando agora. Nós nos sentirmos filhos. Eu acho que é uma chave incrível. Nós nos sentirmos filhos. Que muitas vezes nós nos sentimos mendigos de Deus, feito um mendigo com um chapéu velho pedindo esmolas para Deus. E daí a gente faz aquela oração que deve doer o coração do Pai. Ai, Senhor, tem misericórdia da minha vida, olha para mim com amor. Que coisa mais idiota. Deus é a misericórdia, Ele é misericórdia. Como que a gente chega para Ele e pede para Ele ter? Né? Para Ele ter? Ele é amor. Como que a gente chega para Ele e pede para Ele ter amor? Ele é. E nós somos essência dele, nós somos imagem e semelhança, nós temos essa natureza de Deus dentro de nós. Mas isso de sentir-se é muito, muito, muito importante. Às vezes a gente se sente tão indigno, tão nada,
descaracterizando a nossa identidade de filho, a gente se sente empregado, a gente se sente na identidade de empregado, que a gente tem que fazer alguma coisa para merecer, não é? O empregado tem que fazer alguma coisa para merecer o salário. E nós estamos diante de Deus assim, não, eu tenho que fazer tantas vezes, eu tenho que fazer boas obras, eu tenho... Gente, em nome de Jesus, quem é filho, senta no colo e desfruta do cuidado e do aconchego, não é? Quem é empregado, quem é servo, fica lá justificando com obras para merecer, e chega diante de Deus, ai, mas eu não mereço, mas eu preciso. Acho que Deus fala assim, quem é esse? Dei o meu filho para... O que está fazendo? Que parte que ele não entendeu? Vem aqui que eu vou desenhar para você. Não é? Sentir-se filho. Su, deixa eu aproveitar e dar e ler algumas participações que nós temos aqui no YouTube, daí eu passo para você, para a gente encerrar. Magda, bom dia. Magda comentou assim: Senhor, todas as minhas necessidades estão colocadas no teu altar e eu agradeço pelo cuidado com cada uma delas. Minha esperança está em ti. Amém. Graças a Deus. A Aparecida escreveu: gratidão pelas obras que Deus tem feito em minha família e agradeço antecipado as bênçãos que ainda virão. Grandes chuvas de bênçãos cairão na minha semeadura. Graças a Deus por isso. E quem mais está aqui? A Tamires. A pastora Sônia, eu já falei bom dia para ela. Fernanda está conosco também. Pastora então, Maria Ivoneide. Pastora Maria Ivoneide estará conosco na terça-feira, e aí nós vamos indo. Então, era isso. Amém. Coisa linda, né? É muito bom a gente conversar sobre o nosso Pai. E amanhã, então, nós voltamos, ao mesmo horário, ainda aqui no YouTube. E passe o seu dia agradecendo a Deus, agradeça pela bondade dele, pelo amor dele. Esse amor que ele falou, né? Deus é amor. Ele derramou esse amor dele, ele derramou dentro de nós. Nós temos também, nós somos participantes da natureza dele. Depois que Jesus Cristo nos tornou filhos, com a sua obra, nós somos participantes do amor dele, da perfeição dele, da santidade dele, porque ele vem. Então, ele vem com tudo que ele é, né? Então, passe o seu dia agradecendo a ele por tudo isso, pelo que ele é, um pai perfeito, amoroso, que está presente, né? A gente viu esse salmo realmente, a gente pode tirar tantas lições, né? A presença de Deus sempre, nunca um justo ficará desamparado, e a gente pode pensar no justo como sendo filho, porque nós somos justificados, né? Então, gente, é isso. A gente ficaria falando aqui, né? Com certeza. Mas vamos lá. Olha, muito obrigada a participação de todos vocês. E chame mais alguém para amanhã. Chame alguém para vir agradecer junto, para vir meditar nessa palavra de Deus. Isso nos fortalece, nos lembra a gente do que nós somos, da nossa identidade, de quem é o nosso Deus. Então, é muito bom estarmos aqui. Grande beijo, Camila. Obrigada. Eli, beijão. E para vocês também. Grande beijo. Bom dia.